Fala galera, começando aqui o primeiro de uma série de vídeos na qual vou trazer aqui alguns possíveis temas de redação que possam vir a cair sua redação oficial lá no dia do Enem. Na primeira de hoje, que é o nosso tema 35 da plataforma, vou trazer aqui os desafios para a requalificação profissional diante do avanço da inteligência artificial no mercado brasileiro, que é um tema aqui na qual, por diversas vezes, você pode olhar e pensar que é um bicho de 7 cabeças, que visto que vem logo na sua cabeça a questão de robôs, futuro, desemprego, todas essas coisas que estão sempre atreladas quando se relaciona com a IA. Visto que no mundo contemporâneo, né, isso aí ficou muito mais explícito. O tema já fala do seguinte: desafios de requalificação profissional e da IA. Ou seja, não é só falar que a IA é boa ou ruim, mas sim sobre as dificuldades que o trabalhador brasileiro vai enfrentar ali para se adaptar a essa nova realidade. Que ou se adapta, ou infelizmente vai ficar para trás e vai perder seu emprego, vai ficar desempregado. Ter esse aumento do desemprego estrutural no país. No texto 1 aqui, nesse primeiro texto motivacional, ele vem trazendo aqui que esse avanço acelerado da IA, a automação representa um risco iminente. É um alerta da FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E aqui, o foco então não é mais em tarefas repetitivas, na qual o IA está tomando os empregos, mas em habilidades humanas, referente a tanto habilidades de tipo que exigem criatividade, pensamento crítico e até mesmo empatia. Um grande fator também esse primeiro texto motivador vem trazendo aqui pra gente. O segundo texto, na qual vem trazendo aqui, mostrando quais são um dos maiores obstáculos, né? Requalificação profissional no Brasil. Diz que quem mais precisa se requalificar? Essa é uma pergunta. Mas a resposta também, que seria a população mais vulnerável, que justamente aqui tem menos acesso à educação de qualidade. É o paradoxo da desigualdade brasileira escancarado aqui. Que, por exemplo, como pessoas comuns vão debater de frente com o advento da IA, por diversas vezes muitos não sabem enviar um e-mail. Por exemplo, quantas vezes aí da sua vida você não já teve que enviar um e-mail para um parente seu porque ele não sabia, ou até mesmo redefinir uma senha, que é coisa simples, mas ele não sabia fazer. Então, quem dirá operar uma IA, entende? Então tem sempre contraponto aí. E aqui no texto motivador 3, ele diz que esse processo de qualificação não se limita ao aprendizado de novas linguagens de programação, mas exige uma mudança no foco das habilidades valorizadas. À medida que a IA assume tarefas cognitivas rotineiras, o mercado passa a demandar competências que são unicamente humanas e, por natureza, resistentes à automação. As habilidades como criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, empatia, que é algo que a inteligência artificial não tem, por uma determinada situação X, ela só vai responder ao comando que já está pré-feito dela. Enquanto o ser humano pode ter ali empatia e compaixão relacionada a determinada situação e agir de forma diferente, programado, resolver determinados problemas. Então temos esse diferencial por enquanto. Aqui no texto motivacional 4, onde é trazendo aqui um gráfico, no qual vai mostrar aqui que é a previsão que é que mais empregos serão eliminados do que criados. Então, se não fizer nada, a conta não vai fechar. Vai ficar sempre nesse quesito desemprego. Agora, trazendo aqui a questão dos repertórios, eu sempre trago aqui a questão um amplo geral para o pessoal que entender
que se trata, brevemente, tal como os repertórios socioculturais e como usar ele na redação. Principal ponto aqui. Porque, como a gente já entendeu o problema referente aos textos motivadores, agora vamos entender, né, como argumentar de forma qualitativa. Então vamos aprender aqui alguns repertórios para você não ficar travado na hora de fazer a sua redação. Questão do capital humano. O que é e por que importa. Eu trago aqui a definição sempre para o pessoal entender. Definição do que é esse capital humano. E capital humano é o conjunto das nossas habilidades e conhecimentos. A grande crítica e a empresa do Estado vê o treinamento de funcionários como um gasto e não como investimento. O principal ponto. E isso vai fragilizar o trabalhador. Mostra que a transição para IA nunca vai ser justa sem investimento pesado em gente, em qualificação profissional. E como usar isso aqui na redação? O principal desafio para a requalificação reside na falta de investimento estratégico em capital humano por parte das empresas e do Estado. Isso ocorre porque o custo de treinar e adaptar a mão de obra existente é, muitas vezes, visto como um gasto, e não como um ativo que gera retorno a longo prazo. Consequentemente, a falta de políticas públicas de incentivo e a inércia corporativa fragilizam a empregabilidade do trabalhador brasileiro, evidenciando que a transição para a IA não será justa sem investimento maciço na educação. Você pode estar tendo na sua redação utilizar esse repertório aqui. O segundo repertório que eu trouxe foi a questão das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, para a educação profissional. E tem aqui as metas que tinham lá, questão de preparação também para o futuro, e diziam que era um foco na inclusão social, mas que na realidade nada disso é devidamente feito ali, né? A gente vê muito. E como usar isso aqui na sua redação? Bem, eu coloquei aqui o seguinte, que a requalificação profissional no Brasil esbarra na descontinuidade e da ineficácia das políticas públicas de educação profissional, como as metas estabelecidas do PNE. Isso ocorre porque a falta de investimento e a baixa qualidade de ensino técnico e profissionalizante impedem que o trabalhador desenvolva as habilidades necessárias para atuar em um mercado de trabalho automatizado. Consequentemente, a ausência de um planejamento estatal robusto de longo prazo expõe esse trabalhador a uma vulnerabilidade tecnológica, tornando a promessa de requalificação distante da sua realidade, que é o mais comumente visto no país, é isso, ao invés de realmente ter essa requalificação. Aqui no terceiro repertório, eu trouxe uma alusão histórica. Um excelente repertório aqui, um movimento ludista e a resistência, tecnologia lá na primeira Revolução Industrial. A gente tem também quebra de máquina, também ali século XIX, século XX. Você poderia também estar mencionando que essas quebras de máquinas seriam... Essas quebras de máquinas... o emprego deles não pode ser feito assim. O principal ponto aqui é que na Inglaterra, que os trabalhadores quebravam essas máquinas com medo de perder o emprego. Que é justamente o que acontece hoje em dia. Dá para fazer essa analogia. A lição de resistir a tecnologia não adianta. Que o desafio hoje é o mesmo medo, é a mesma desconfiança. Precisamos de meio que um diálogo ali transparente para que o trabalhador não veja a IA como inimiga, mas como uma ferramenta a qual ele pode utilizar como parâmetro e como base ou até mesmo como apoio para melhorar sua forma de trabalhar, que é o que muitos não veem assim, igual foi aqui. Tentaram quebrar as máquinas, que elas não tomassem o lugar deles, mas era a evolução, era o que a evolução pedia, era isso. Não teria como fugir disso, igual como não vai ter como fugir da IA. Tem esse detalhe também. Como usar isso na redação?
Eu trouxe aqui a questão do desafio dessa requalificação, agravada pelo medo histórico relacionado aqui à tecnologia. Um sentimento que remonta ao movimento ludista da Revolução Industrial. Nesse sentido, a resistência à mudança e a desconfiança em relação à IA são barreiras psicológicas que impedem a adesão aos programas de treinamento. Dessa forma, a falta de conscientização sobre as oportunidades que a tecnologia oferece e a ausência de um diálogo ali transparente sobre o futuro do trabalho fazem com que o trabalhador se torne resistente a essa adaptação, minando essa eficácia de qualquer política de requalificação que seja implantada. Que sempre tem esse detalhe também. Aqui, próximo repertório, eu trouxe a questão do abismo digital e a exclusão socioeconômica, porque como falar de requalificação digital, se milhões de brasileiros não têm acesso a uma internet de qualidade ou a um computador de qualidade. Aí você pensa, Wesley, mas todo mundo tem um computador, beleza. Para rodar um exemplo, para rodar o Windows 10 e tu abrir o Google Chrome, se tu tiver só 2 GB de memória RAM, você não vai conseguir fazer isso. E se fizer isso, vai ser meia hora para fazer uma tarefa simples, muito simples de pesquisar que dia hoje no Google, você vai demorar ali 15 minutos. Visto que quanto mais a tecnologia avança, mais é preciso que se melhore a sua tecnologia de uso pessoal para poder acompanhar essas demandas. Entende? Então, querendo ou não, existe ali o abismo digital que não é só sobre ter ou não ter internet. É sobre perpetuar aquilo no seu dia a dia. Quem é mais vulnerável a IA é quem tem menos acesso a ferramentas. Aí nisso ele se torna aquele ciclo vicioso de sempre. Por exemplo, se você pensar assim, na pandemia foi muito falado a questão do trabalho home office, que muitos não tinham, a questão de internet de qualidade, um computador adequado. Realmente não tínhamos, porque o trabalho era feito em empresa que proporcionava aquilo ao trabalhador. Ele teve que trabalhar em casa, utilizando dos meios dele, para ter um acesso à internet de qualidade, equipamento bom. Não tinha. Porque ele nunca fez aquele investimento para poder atender aquela demanda que precisa. Tanto que nessa época, houve também fechando os tablets para uso, tanto de estudo, tanto de trabalho home office. Foi ali, eu acho, grande estopim para se melhorar a questão dos tablets, que até então não era tão utilizada pelo pessoal. Vamos usar aqui na redação, a questão desse abismo digital. Eu trouxe que a questão de o desafio dessa requalificação é amplificado pela falta de acesso à tecnologia e pelo abismo digital que separa as classes sociais no Brasil. Nesse sentido, os trabalhadores com menor renda, que são os mais vulneráveis à substituição pela IA, são os que possuem menos acesso à internet de qualidade e a custos de alta tecnologia. Consequentemente, a falta de políticas públicas e de inclusão digital e a ausência de um investimento em infraestrutura impedem que os indivíduos acessem o conhecimento necessário para a requalificação aprofundada, aprofundando a desigualdade e o risco de marginalização social. Que é um ponto principal. Já que eu trouxe um filme, querendo ou não, um filme aqui muito, muito bom. Sempre que traz ali um repertório relacionado ao cinema, sempre enche os olhos dos corretores, por assim dizer. Aqui em Blade Runner, a gente questiona o que nos torna humanos quando robôs são quase perfeitos. Para entender isso, a reflexão aqui para quesito nossa redação seria a seguinte: a requalificação não pode ser só sobre aprender a programar. Tem que ser sobre valorizar o que as máquinas não têm, que seria a questão do criatividade, empatia, nosso pensamento crítico. Criatividade, elas já estão, entre aspas, meio que tomando também nosso espaço, até mesmo nisso. Algo que 2 anos atrás era visto como basicamente irreal. Elas já criam vídeos interativos, podem produzir imagens, tudo que a gente, entre aspas, achava que demoraria muito tempo para elas fazerem, estão fazendo. Criam comerciais e afins que podem muito bem roubar o emprego de muita gente.
consegue entender. E aqui eu trouxe como usar isso na redação, que são a questão da urgência de requalificação, é uma resposta à desumanização do trabalho, que é o tema central desse filme distópico. Nesse sentido, a obra, ao questionar a linha tênue entre o trabalho humano e o artificial, demonstra que o foco da requalificação deve ser o desenvolvimento de habilidades que são unicamente humanas, que seria a questão da criatividade, empatia, o pensamento crítico. Dessa forma, o investimento em soft skills é a única forma de garantir que o trabalhador não seja reduzido a tarefas rotineiras, evitando que a tecnologia se torne uma ameaça à dignidade humana. É um excelente filme estarem trabalhando na redação de vocês. Então sempre guarde esse repertório, pode ser usado na tecnologia. Aqui eu trouxe a questão dos desafios atuais para essa requalificação profissional do Brasil. Questão de políticas públicas, questão de ensino, empresas privadas. Trouxe aqui a maneira de como utilizar na redação. Seria que esse desafio de requalificação é amplificado pela desigualdade do gênero no setor da tecnologia. Eu trouxe um embate em relação a isso, que por diversas vezes trabalhar essa problemática nas suas respectivas redações. Então aqui tem uma maneira de como você pode fazer isso. Aqui é a redação modelo feita por mim. Vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Você possa estar baixando, possa estar lendo ela lá com mais calma, para não ficar nenhuma dúvida de como fazer isso. Aqui na introdução, eu já comecei já com dado de impacto, né, aqui do FMI, para dar aquela contextualizada. E depois já coloquei uma tese bem clara com 2 argumentos que vai defender, que é a inequidade do acesso à educação e a barreira etária, que é o etarismo. Para você estar podendo trabalhar tanto no D1 como no D2. Aqui no D1, é a questão da educação, e também Paulo Freire, para criticar o modelo de ensino que não forma pensadores críticos. Adicionei também a questão do etarismo, também o desenvolvimento 2. Eu trouxe um que é muito maleável, que é a questão do Zygmunt Bauman e a modernidade líquida. Usando esse conceito aqui para dizer que as empresas preferem descartar o trabalhador obsoleto a investir nele. É uma crítica forte aqui também e bem fundamentada. Aqui na conclusão, trouxe aqui bem detalhista. Sempre siga a questão dos elementos necessários para uma conclusão, que é agente, ação, meio, modo, finalidade e o detalhamento de um desses elementos, que sempre tem que ter. E sempre utilizar ali de textos ou de termos, na verdade, que indiquem cada um desses elementos, que é outro fator também muito importante. Nada mais era isso. Se esse vídeo aqui te ajudou aqui a clarear um pouco suas ideias, já sabe, né? Deixa o like para fortalecer aqui o primeiro vídeo do canal, se inscreve se quer ver mais desse conteúdo por aqui. E comenta aqui embaixo algum outro repertório que você utilizaria, tal como qual seria a sua aposta para a redação desse ano. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.